Mateus, capítulo 27, versículo 17. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim, versículo 17. E quando vieram, adoraram, mas a convidaram. Versículo 18. E chegando-lhe Jesus falou-se, dizendo: E-me dado todo o poder no céu e na terra. Versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, que eis que estou convosco todos os dias, como são os séculos. Amém. Sempre batendo palma, eu vou em nome de Jesus. Amém? Se eu quiser colocar o fundo musical, agradeço. Né? A palavra do Senhor, o Espírito Santo, vem dentro dessa palavra aqui, fala de maturidade e autoridade, essa palavra que temos hoje. E tem essa palavra que mataram muitos pregadores e despregadores dessa noite, que não sabendo o que é autoridade e autoridade. Autoridade tem poder e posição, e autoridade tem equilíbrio e consciência. Será que nós temos consciência daquilo que nós estamos fazendo? Maturidade, autoridade é diferente daquilo que nós desejamos. Será que aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, será que aquilo que o Senhor tem afetado nos nossos corações, será que isso é realizado nos nossos corações? É que eu nunca me esqueço, nunca vou ser grato. O primeiro dia que fui pregar nessa noite foi 2019, que eu nunca vou esquecer. E depois daquele dia o Senhor teve me desfalado muito. Depois de 2019 eu comecei a pregar, Deus começou a mover algo em mim que eu não conseguia entender. E depois daquilo eu falei para o Senhor, eu pedi mais para Deus, que é fazer crescer na presença do Espírito Santo. E todo dia eu vejo pregadores dizendo: você vai crescer, Deus vai te levar em altos, vai te levar em altares que você nunca imaginou. E seguindo disso, nunca vou ser grato, nunca vou ser ingrato naquilo que o Senhor deixou no meu coração. Em 2019, o Senhor tem me mandado fazer aquilo que o Senhor tem fazido no meu coração. E tem dito nessa palavra, no versículo 19: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Espírito Santo. Versículo 19 está escrito disso: Portanto, ide. O que significa ide? Ide, fazer os discípulos, fazer evangelizar na presença do Espírito Santo, evangelizar, fazer aquilo que nós temos que fazer todos os dias, evangelizar, espalhar a verdade em corações, espelhar aquilo que o Senhor tem espelhado nos nossos corações. Versículo, vou ser bem rápido hoje, tá, irmão? Versículo 18: E chegando Jesus e falou, dizendo: Bem dado de todo o poder no céu e da terra. O que me deixa crítico, o que me deixa faltando aquilo que o Senhor tem me dado aqui, autoridade. É que o Senhor não deu autoridade para todos nós. Deus só dá autoridade para os escolhidos que o Senhor tem formado nos nossos corações. A verdade do Senhor, só é verdade que é aquele que é verdadeiro. A presença do Espírito Santo não pode faltar nos nossos corações. Pela verdade de nós é a tristeza, é a doença. A presença do Espírito Santo só vem entre nós se nós queremos entrar nelas. Versículo 20: Ensinai-vos e guarda todas as coisas que eu tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até o consumar dos séculos. Amém. A palavra do Senhor diz que nos séculos, amém. Essa palavra nos fala que, versículo 20 diz até o consumar dos séculos, amém, é que a volta do Espírito Santo está próxima para nos buscar. Se nós estivermos preparados para vir a volta do Espírito Santo, já seremos de nós. Voltando ao versículo 8: E na verdade tendo vos batizado com águas, porém batizado com o Espírito. Versículo 9: E aconteceu naquele dia, Jesus tendo ido em Nazaré, da Galiléia, foi batizado por João e Jordão. Versículo 10: E logo saiu da água, e viu os céus abertos, e o Espírito do céu, como passarinho desceu sobre eles. Versículo 11: E ouvindo dessa vez do céu, e dizia: Tu és meu filho, tu és meu amado. Aquilo que nós desejamos, aquilo que o Senhor tem feito em nossos corações,
não é ser feito ingrato, mas eu me lembro muito quando o Senhor me colocaram aqui na primeira vez, repito isso, para os irmãos entender que a presença do Espírito Santo só comove aquilo que nós temos coração, nossos corações. É que eu não me esqueço, o profeta tem desejado, tem me falado que você chegar num lugar longe, que você ia chegar naquilo que o Senhor nunca imaginou. E hoje eu sou prova disso, que o Senhor vai me levar num lugar longe, eu profetizo que isso vai acontecer. Versículo 11: quando eis que alguém da guarda chegar da cidade, anunciar aos principais sacerdotes todas as coisas que havia acontecendo. Versículo 12: e congregados que anciões tomando conselhos, eles deram muitos dinheiros, soldados ordenando, e disse que era da noite, discípulos, e dormindo enfrentamos. E se chegaram ao ouvido para o governante, nos pusemos e vos pusseremos em segurança. Ele recebendo dinheiro, fizeram como estava instruído, e foi divulgado e dito entre os judeus e até o dia de hoje. E hoje os discípulos estamos nós, que é agradar o Espírito Santo conforme nossos corações, conforme nosso amor, conforme entregar tudo aquilo que o Senhor tem nos nossos corações. Entrega aquilo que o Senhor está pedindo para os nossos corações, que é a verdade, é amor, que a presença do Espírito Santo não podemos sair onde nós estiver. E onde nós estiver, que a presença do Senhor possa estar conosco, que a presença do Senhor não possa sair mais onde nós for. E o versículo 13: e sendo espectro, era como um relâmpago, e suas vestes brancas como a neve. Esse versículo 28 nos mostra a ressurreição. E a ressurreição é no terceiro sábado que Jesus ressuscitou. Que Jesus ressuscitou, voltou para a terra, e depois disso, anjos veio buscar ele para subir. Porque Jesus já fez o que? Suas missões. Jesus já fez tudo aquilo que já fez nessa terra, que foi milagres, curou vidas, restaurou vidas. E Jesus subiu, que o que ele nos deixou foi missões. E que essas missões? Acreditar na promessa do Espírito Santo, pregar sim, acreditar que amanhã, em troca disso, será que aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, será que aquilo que o Senhor tem deixado nos corações é de verdade, é sincero? O Senhor quer que nós entreguemos com sinceridade aquilo que nós desejamos nos corações. Se não for com sinceridade, o Senhor não quer que entre nos nossos corações, no coração dele. A presença do Espírito Santo só comove se nós crescermos na presença do Espírito Santo. Eu já falei isso em outras pregações e repito de novo. A presença do Espírito Santo só comove se nós crescermos na presença do Espírito Santo. Todo dia eu venho para a igreja e falo, não tenho pedido muito, a única coisa que eu pedi para Deus é, me faz crescer na tua presença. Eu quero que o Senhor me leve além que o Senhor não tem colocado. Isso que Ele está me fazendo. É largar as coisas que o Senhor não tem planejado, é largar as coisas do mundo. Eu profetizo que o Senhor, algo de vocês, o Senhor será abençoado a cada um que veio aqui para ouvir essas pregações. O milagre do Senhor será renovado a cada um de nós. Nós podemos sair daqui batizados pelo Espírito Santo, sendo renovados pelo Espírito Santo. A presença do Espírito Santo tem que ser sincera, de verdade, nos nossos corações. Se nós acreditamos que o Senhor pode curar, se nós acreditamos que o Senhor pode renovar nossos corações, nós seremos mudados. Nós seremos uma nova pessoa de conquistar aquilo que o Senhor tem feito em cada um de nós. Nós temos feito aquela coisa certa pelo Espírito Santo. Entenda, a graça do Espírito Santo estará com nós. Se nós fazemos coisa errada pelo Espírito Santo, a graça do Espírito Santo sai de nossos corpos. Porque a presença do Espírito Santo, somente nós queremos fazer coisa certa, a presença do Espírito Santo. Deus só tem prometido a forma que Ele vem. Deus prometeu que Ele iria, não, que nós temos que ser preparados para a volta do Espírito Santo. Jesus renovou, depois de renascer, no terceiro dia, Maria foi no túmulo de Jesus, não encontrou, porque anjos já tinham buscado Ele, anjos já tinham vindo buscar, porque ele sabia que Jesus já fez suas missões. Chegou o tempo de que Jesus já fez tudo aquilo que já planejava no coração dele, que já missões, e Jesus deixou por nossas vidas que fazer missões são capazes
se nós queremos fazer aquilo que o Senhor tem feito em nossos corações, se nós queremos mudar, se nós queremos ser batizados pelo Espírito Santo, continua por nós mesmos. E que por nós mesmos é tirar tudo aquilo que não nos agrada, é tirar tudo aquilo que não tem feito em nossos corações. É o versículo 7. Ide, pois ide imediatamente e dize: o seu discípulo que já ressuscitou de mortos, ele foi adiante vós para Galiléia, e vereis isso que vos tenho dito. E saindo eles prenuncialmente, sepulcro, com temor, grandes alegrias, correndo anunciaram Jesus e discípulos. Indo eles que Jesus encontrava, dizendo: e vos salvos, e chegando, abraçando-os, os pés adoraram. Então Jesus disse: não temas, dizendo: eu estou contigo. A presença do Espírito Santo já fala que antes de Jesus subir para o céu, ele nos mostra e nos fala que não temas, estou contigo. Você não está sozinho nessa peleja. A presença do Espírito Santo só promove aquilo que nós desejamos. A presença do Espírito Santo será capaz de rever nosso coração. É que a presença é capaz de amor que está nos nossos corações. Nós fazemos aquilo pelo ódio, nem precisamos fazer, porque só amor que faz nós crescer na presença do Espírito Santo. Versículo 7, Marcos capítulo 27. E pregando, dizendo: após mim, vim com aquele mais forte, e do qual eu não sou digno de ser chamado de meu filho. Porque eu não sou digno de chamado de meu filho? Porque esse rapaz duvidou de Jesus não assumir pela presença do Espírito Santo. Esse rapaz duvidou, porque às vezes nós duvidamos de mil coisas que o Senhor tem colocado nos corações. Se é uma revelação, nós duvidamos. Se é uma presença, nós duvidamos. Se qualquer coisa o Senhor tem colocado nos corações, nós duvidamos. E a presença do Espírito Santo não vem por causa de dúvida. Se nós duvidarmos aquilo que o Senhor não virá, se nós duvidarmos aquilo que o Senhor não tem feito em nossos corações, o que seremos de nós? O que seremos? Esse rapaz duvidou do Espírito Santo. Ele não foi digno de chamado de homem pelo Espírito Santo, porque duvidastes, porque da presença do Espírito Santo não duvideis, irmãos, porque a presença do Espírito Santo estão mais presente do que nós mal desejamos, porque a presença do Espírito Santo só vem se nós desejamos, amém? Versículo 12: e logo o Espírito Santo se pediu para o deserto. E versículo 13: e ali esteve no deserto 40 dias tentando para Satanás, e vivia entre feiras e anjos servidos. E versículo 14: depois de João entregue prisão, veio Jesus para a Galiléia. Irmão, eu falei para Jesus que, independente se eu pregar 10 minutos ou 4 minutos, eu vou pregar a palavra do Espírito Santo. Não entende? Não espera 1 minuto, não espera 10 minutos. Se for pregar a palavra do Espírito Santo, nós temos que pregar a palavra do Espírito Santo. E nisso, depois do Senhor ter feito suas missões, ele subiu para o céu e deixou o sacerdote, discípulos, para fazer suas missões e completar nesse lugar. Somos nós hoje, nós somos o quê? Discípulos na presença do Espírito Santo, para promover aquilo que o Senhor tem feito nos nossos corações, que é fazer milagre, restaurar vidas, tirar pessoas do mundo e trazer para a casa do Espírito Santo. Entendemos que a forma que o Espírito Santo promove nos corações, ninguém pode entender. Se nós estamos tristes hoje, amanhã nós estamos alegres. Se amanhã nós estamos tristes, depois da manhã nós ficamos alegres, porque não sabemos o dia e a hora que o Senhor virá nesse lugar. Sabemos que o Senhor será renovado, independente de qualquer coisa, independente de tristeza, independente daquilo que tem feito. O mundo lá fora, a graça do Espírito Santo é maior do que nós podemos imaginar. A presença do Espírito Santo será aquilo que ninguém imaginamos. Seremos feitos de barro e pó. Precisamos de renunciar todo dia. Eu já falei isso em outras pregações e repito de novo. Precisamos renunciar aquilo que o Senhor tem feito em nossos corações, entregar para o Senhor, dar a nossa vida para o Espírito Santo. Nós podemos dar o máximo para pregar, para louvar o Espírito Santo. Eu falei para o Espírito Santo mudar todos os dias. Eu estou vendo isso de mudar. A presença do Espírito Santo só vem se você mudar pela graça do Espírito Santo. E versículo 6, e disse: Pilatos, tendes, guarda o que tem, e guarda como entendes, e isso, segurando o sepulcro, como guardas excelente pedra. Que nem no sábado,
o irmão foi pregar, né? Aí falou: o que é Jesus para você? Aí eu falei para todos os jovens que Deus é inexplicável. Se que é inexplicável, é algo que não se explica. Como que é algo que não se explica? É aquilo que nós explicamos, é aquilo que é inevitável, é aquilo que é imeditável, que ninguém pode explicar, naquilo que o Senhor tem feito em nossos corações. A maldade que o diabo tem colocado nos nossos corações é de tirar nossas vidas. A maldade que o Senhor tem feito no meio dos jovens é depressão, é aquilo que ninguém imaginava, é aquilo, a tristeza e a raiva. Mas Jesus está nessa noite para tirar toda a tristeza, a raiva do meio de nós. A presença do Espírito Santo é como o vento dessa noite, e ninguém passa, ninguém vê. É que a presença do Espírito Santo, estamos aqui com nós para servir a presença do Espírito Santo. E o versículo 11: enquanto iam eles com algum da guarda chegar da cidade, anunciaram o príncipe do sacerdote todas as coisas que haviam acontecido. E congregando-se eles com o Senhor, tomando os conselhos, e deram muito dinheiro ao soldado ordenando: dizem que irem dessa noite os seus discípulos, dormimos, furtamos, e isso chegar, se ouvidos pelo governante, nos perseguimos e vos esperemos com segurança. Eles receberam o dinheiro e fizeram como estava instruído, e foi divulgado em Egito, os judeus até hoje. E voltando para o versículo 18, que eu tinha falado nessa noite, que é o versículo 18. E chegando Jesus, falou-se dizendo: me dado todo o poder do céu e da terra. Eu tinha acabado de falar nessa noite que a presença do Espírito Santo é como alegria nos corações. Deus não deu autoridade para todos nós, mas Deus deu autoridade para os escolhidos. Então, o escolhido, quando está na presença, debaixo do Espírito Santo. E versículo 20: ensinar, guarda todas as coisas que vos tenho mandado, eis que estou convosco, o dia até a consumação dos séculos. De novo: ensinando, guarda todas as coisas que vos tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E versículo 8: e vendo na verdade, vendo contigo, batizado com águas, e porém batizado com o Espírito Santo. E versículo 9: e acontecendo naquele dia, Jesus tendo isso em Nazaré, Galileia, foi batizado por João no Jordão. Jesus foi batizado, independente do que é aquilo nos nossos corações, Jesus foi batizado. É que não conseguimos entender que, sendo batizado por qualquer pessoa, não crescemos, mas sim pelo servo da graça do Espírito Santo nós crescemos, nós fomos batizados. É que a presença do Espírito Santo é inconformável, é aquilo que não se vê, é aquilo que não se sente, é aquilo que nós não respiramos, é aquilo que nós sim respiramos, mas não sentimos. É que a presença do Espírito Santo pode mover todo mundo que está aqui, mas sim a graça do Espírito Santo. Terminando, irmãos. Versículo 29: e logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão, de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada, com febre, logo falando dele. Então chegaram e tomou-se pela mão e levantou-se, febras, e serviu-se. Então chegava tarde, já estava ponte do sol, trouxe todos, e achavam-se enfermos igualmente. E toda a cidade ajudou portas, e curou muitos e chegados, enfermentes, diversas enfermidades, expulsou muitos demônios, porém não deixava falar de demônio, porque não conhecias. Quem não falava de demônios são pessoas, discípulos de Espírito Santo. E não foi condenada para expulsar o Espírito Santo. Sim, quem foi condenado para tirar o demônio da presença das pessoas? Sim, foi Jesus, porque Jesus, ele pisou na terra para curar, sim, os enfermos, para curar aquilo que precisamos, para curar, sim, a presença do Espírito Santo. E precisamos ser renovados pela graça do Espírito Santo. E precisamos ser transformados, precisamos sermos aquilo que o Senhor tem feito, que é todos os dias orarmos para nos melhorar cada dia mais para o Senhor ter no nosso coração. Versículo 4: e não podendo aproximar dele, por causa da multidão, descobriu, porque onde estava fazendo um buraco, abaixou o leito, e já dizia paralítico. E Jesus, vendo a fé, disse paralítico: filhos, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali sentados alguns escribas e azoavam os seus ações, dizendo: por que diz isso? Assim, blasfemais que pode perdoar os pecados, mas se não
a blasfemas é como não agradar ninguém, porque blasfemar contra Deus é pecado, né, irmãos? Sabemos que blasfemar não é agradado pelos corações, não é agradado pelos olhos do Espírito Santo. Mas blasfemar contra o Espírito Santo não subimos, porque sabemos que a graça do Espírito Santo é real, é verdadeira, é real para consumir aquilo que Santo tem nos nossos corações. Tem pessoas que só vê pela veste de roupas, tem pessoas que só vê ao qual só está vestido, mas não vejo pela graça do Espírito Santo. A graça do Espírito Santo é a maior daquilo que nós desejamos, que é a roupa, aquilo que nós desejamos é a roupa, o tênis também, mas a presença do Espírito Santo somente nós desejamos aquilo que nós temos feito, irmãos. Temos que trocar todos os dias, jogar fora tudo aquilo que nós não queremos na presença do Espírito Santo. E versículo 11, e te digo, levante e toma o teu leito e vá para a tua casa. Versículo 12, e levantou-se tomando logo o leito e saiu em presença de todos, sorte que todos administraram a glória e ficaram. Deus dizendo, nunca tais vimos. Versículo 45, mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas de divulgou. E acontecerá que a sorte de Jesus não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, lugares do deserto, de todas as partes que iam ter por ele. E levando-se amanhã muito cedo, estava indo no escuro e saiu para o lugar deserto. E seguiu Simão, que estava com ele. Versículo 24, e que tomamos contigo, dizendo Nazarenos, vieste destruir-nos bem. E sei que santo é a graça do Espírito Santo. A palavra nos mostra e nos fala que sem a presença não vamos em lugar nenhum. Sem a presença não estamos com nós. Sem a presença nos alegre. Sem a presença não estamos com nós. Sem acreditar na presença do Espírito Santo, não crescemos, por mais que estamos tristes, por mais que estamos alegres. Sem a presença do Espírito Santo, nos comove. Versículo 2: e alguns dias depois entraram outras vezes em Cafarnaum, e soube que estava em casa, e logo se ajuntaram, então de Guiné, ainda no lugares juntos, a portas, havia anunciado a palavra. E vieram tomam com ele, conduzindo, paralítico, trazido por o quarto, e não podemos aproximar dele por causa da multidão. E descobriram que Jesus vendo, fé e diz paralítico, repetindo de novo: filho, perdoados estão os seus pecados. A palavra nos fala, nos mostra que nós já estamos perdoados pelos nossos pecados. Nós já estamos perdoados, por mais que nós falhamos, por mais que nós pecamos pela presença do Espírito Santo, nós estamos perdoados com sinceridade, com amor, com o Santo efeito em nossos corações. Versículo 7, pois digo, versículo 8, e conhecendo logo, em espírito, tira aquilo que o Senhor tem feito, porque há razões que está por vasos dos corações. E com uma face dizendo: paralítico, estão perdoados, teus pecados dizendo: levanta, o teu leito anda. O Senhor já nos fala aqui, Deus já nos fala aqui, que falou para esse paralítico: levanta e anda, para ele seguir em frente. E será que aquilo que o Senhor tem falado nos nossos corações, levante e ande, para fazer aquilo que o Senhor tem feito nos nossos corações, que é levante e ande, para que amanhã, que o Senhor tem feito nos nossos corações, nós sabemos o dia e a hora que o Senhor virá, nós sabemos o dia que o Senhor estará conosco para fazer aquilo que a presença do Espírito Santo. E nós podemos que sair daqui sendo batizados pelo Espírito Santo, sendo outra pessoa pela graça do Espírito Santo. Versículo 25. Mas ele disse: nunca leste que fez Davi, e quando estava necessidade teve fome, e ele estava com ele. E como entrou na casa de Deus, tempo de habitar, subiu o sacerdote com os pães, e propósito. E quase não auxiliou, como senão sacerdote também, que é que ele estava. E ele disse: sábado foi feito para a casa de homem, e não de homens por causa do sábado. Assim, filho do homem, até o sábado é o Senhor. E disse o homem que tinha a mão do mercador: levante-se para mim. E perguntasse: ele se atou, e sábado faz bem ou faz mal, salvar a vida
a matar e eles calastes. A palavra dos mortos não fala que, independente de segunda, sábado, domingo, a presença do Espírito Santo, em qualquer lugar, seremos renovados, seremos transformados. Em qualquer lugar, nossos corações seremos habitados pelo Espírito Santo. Seremos consolados pela graça do Espírito Santo. Acreditamos que a presença do Espírito Santo será capaz de fé. Fé é aquilo que não se vê, é aquilo que sente, porque a presença do Espírito Santo será real. A presença do Espírito Santo só comove aquilo que nós desejamos. Já terminamos, irmãos. Versículo 20, para terminar. E foram para uma casa, um fluxo, outra vez multidões, de tal maneira que não sequer podia comer pão. E quando os parentes ouviram isso, saíram para perder, porque dizia, está fora de si. Escritura que tinha sido Jerusalém dizia, Benzeu, príncipe, demônio expulsa demônio. E chamaram-se, disse, a parábola como Satanás expulsa Satanás. Se o reino dividir contra si, e mesmo tais reinos não poder substituir. E se a carne dividir contra si, e mesmo tal casa não poder substituir, se Satanás levantasse contra si. A presença do Espírito Santo, a palavra nos mostra que nós não habitamos, nós não chamamos Deus para a nossa casa. O que será de nós na nossa casa? O que será de nós dentro da nossa casa? Nós temos que chamar a presença do Espírito Santo para dentro da nossa casa, porque lá está um novo lar, que nós podemos ter um amor melhor dentro da nossa casa. Nós podemos ser feitos pela graça do Espírito Santo que comove daquilo que nós temos feito. E os irmãos entendam que a presença do Espírito Santo só vem se nós queremos de verdade, com sinceridade, com verdade nos nossos corações. É verdade que a presença do Espírito Santo só não vem com pessoas que não querem de verdade, porque a presença do Espírito Santo, acreditamos que fé será capaz de acontecer no outro dia. Eu agradeço essa oportunidade e respondo por você, amém?